Boa tarde. O Cabeça de Área começa agora para refletir sobre uma prática eficaz e que avança e motiva processos de reabilitação motora do corpo humano. O programa, que não se limita aos resultados, adere à tecnologia que desenvolve comandos sensoriais e que auxiliam no tratamento de pacientes da fisioterapia através dos jogos eletrônicos, é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Carla Mônica Ferraz e conosco também Alana Elza, ambas fisioterapeutas. Antes vilões, hoje aliados da fisioterapia. Assim são os jogos eletrônicos. Veja na matéria de Tatiane Teles. Os jogos eletrônicos são uma boa forma de entretenimento para todas as idades. Estimulam a competitividade e a coordenação motora. Porém, também são considerados fatores de risco. Olha, eu acho que nos jovens deve estar causando um grande problema de visão, né? Sedentarismo também. Pode causar o estresse, o cansaço, perder o sono, irritabilidade. O videogame ele pode causar muitos problemas de saúde, né? Como problema de vista, problema da coluna, o vício também, né? Que pode interferir no desempenho escolar do aluno. Se antes os jogos eram os vilões, hoje são os grandes aliados da fisioterapia. Além da diversão, eles proporcionam o aumento da atividade cerebral, o fortalecimento muscular e a melhoria na coordenação, concentração e equilíbrio do paciente. O professor de fisioterapia Ítalo Moraes ressalta a importância do uso das tecnologias na fisioterapia. Hoje nós estamos cada vez mais entrando numa era em que a utilização do mundo digital, ela não pode ser esquecida, tá? Então a gente precisa estar cada vez mais próximo da realidade do paciente e utilizando-se também das tecnologias que nós temos hoje para vir a somar para uma melhor evolução do tratamento desse paciente. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai entrar nos jogos eletrônicos com a fisioterapia. Boa tarde a Carla e boa tarde a Alana. É um prazer enorme termos aqui vocês, duas fisioterapeutas, para falarmos um pouco do trabalho que vocês desenvolvem e, sobretudo, as pesquisas recentes sobre os jogos eletrônicos da fisioterapia. A Carla, nós estávamos nos bastidores, inclusive, conversando com você sobre o avanço da fisioterapia e as atividades esportivas, né? Nós falamos, inclusive, sobre o Filé, fisioterapeuta da seleção brasileira durante muito tempo. E a fisioterapia deu um avanço significativo aí, né, nas práticas esportivas, em diferentes modalidades, inclusive o futebol. Quais as pesquisas que você, especialmente, tem desenvolvido recentemente sobre essa relação, antes de nós entrarmos nas questões dos jogos eletrônicos? De forma geral, assim, na fisioterapia, cada vez mais que a gente obtém um recurso tecnológico, a gente procura usar esse recurso para fazer uma melhor avaliação, tanto do paciente, como saber o resultado do tratamento, o que é que realmente está acontecendo. Então, atualmente eu trabalho muito com avaliação de postura de desenvolvimento infantil, com ênfase na postura, no equilíbrio, em algumas habilidades motoras, para comparar sobre, por exemplo, atividades esportivas são realmente benéficas para considerar melhor postura, o que seria uma boa postura. Então, tem uma série de aspectos que estão tentando ser estudados agora, né? Pois é, e a Alana tem desenvolvido um trabalho de tese de doutoramento sobre os jogos eletrônicos e o que é que você tem encontrado na perspectiva aí da sua pesquisa? Na minha pesquisa a gente começou a fazer meio que tentando aprimorar o uso desses jogos, tentando direcionar mesmo para a fisioterapia, já que os comerciais não são realmente direcionados. E, então, controlar o movimento do paciente e fazer o jogo de acordo com a necessidade do tratamento, que o paciente realmente precisa, e também poder avaliar o paciente durante o exercício. Agora, me parece um contrassenso, não, Carla? Porque, veja, os jogos eletrônicos, normalmente as crianças, videogames, enfim, as crianças ficam horas e horas a fios, jogando, né, com a postura incorreta, geralmente curvados e tal, com a cabeça, enfim. Então, e isso tem levado, certamente, muitos pacientes para as clínicas de fisioterapia. Quais são os casos principais que vocês têm encontrado, né, nos laboratórios, nas clínicas? Que eu trabalho com crianças, né? Então, na minha prática do dia a dia, o paciente que tem mobilidade reduzida,
por um problema muscular ou neuromuscular, ele acaba ficando muito tempo, assim, é uma atividade que ele pode fazer, ficar na frente do computador, ficar jogando videogame. Eu já tive casos do paciente acabar atrofiando, mais ainda, perdendo essas habilidades porque está no videogame, né? Então, foi interessante, foi um desafio pegar o videogame, instrumento comercial videogame, para tentar usar como um recurso terapêutico, já que o interesse da criança é tão grande. Né? Hoje, crianças pequenininhas estão pegando celular, estão mexendo em touchscreen e fazendo coisas que nós não fazíamos há pouco tempo. Então, e o videogame realmente prende, motiva. Então, por que não usar isso como uma forma de prender o paciente, de trazer o paciente para se interessar pelo tratamento que está sendo oferecido para ele? Mas como surgiu essa ideia, hein, Alana? Como surgiu a ideia de desenvolver um jogo específico para o tratamento fisioterápico? É isso mesmo que a gente chama, não é? Fisioterapêutico. Então, fisioterapêutico, desculpe. Então, como surgiu essa ideia? Na verdade, a ideia surgiu justamente talvez dos problemas de usar os comerciais, que é justamente que quando você usa o jogo comercial, você pode fazer um movimento errado e aí tratar um problema e ganhar outro. Se aí precisa, no caso, ter o fisioterapeuta olhando e saber exatamente qual é o jogo que vai fazer o quê e como cada um vai melhorar. Então, a gente direcionar mais o jogo para o tratamento, que você use exatamente o exercício que você ia fazer, corrigir esse movimento para o paciente não fazer errado e também a questão de avaliação para o paciente poder fazer isso em casa sem estar fazendo exercício errado. Né? Agora, no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco, o que é que tem sido utilizado nesse tratamento, Carla? Se a gente fizer a retrospectiva histórica, né, essa chama-se realidade virtual, o uso de um videogame de um recurso eletrônico assim, para um treinamento motor. Isso, assim, vem desde a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra, quando se fizeram simuladores de voo. Aquilo já não é? Aquilo já é uma forma de realidade virtual. Você entrar, e é coisa que se faz hoje até em parque de diversões, né? Então, você entra no ambiente, você entra naquela maquininha que treme, que vibra, que mexe, você acaba tendo respostas motoras que você não está... Mesmo estando sentado na cadeira. Você sabe, quer dizer, conscientemente você sabe que você não está no ar, mas você mas vem tem todos todas as aqueles sensações, estímulos, né? Aí, então, assim, por que não tentar usar isso de uma forma segura para tentar trabalhar o equilíbrio do paciente? Antes não era possível, porque antes, na nossa geração talvez, o videogame era aquela coisa de você estar com o controle aqui. E hoje em dia não, o videogame você fica em pé, em cima de uma plataforma de força, então você inclina para frente, aí tem um bonequinho lá, um avatarzinho, né, que faz como se fosse você, então é mais dinâmico, é como se você entra entrasse... no jogo também, entra numa cabine, como nós vemos na matéria. Exato, e por exemplo, os jogos comerciais hoje oferecem... interfaces que você se sente lá dentro do jogo. Então, para a criança, para o indivíduo que está treinando, ele acha aquilo interessante e participa. E eles são feitos, inclusive, para estimular repetições de movimento. E é isso que a gente acaba fazendo na fisioterapia. A gente faz um movimento, tenta aperfeiçoar e repete até que esse movimento seja aprendido. Inclusive, nós temos algumas imagens, vamos soltá-las, e eu gostaria que vocês comentassem o que vamos ver aqui nessas imagens. Então, isso aí é na clínica de... Isso é no laboratório de cinesiologia lá na Universidade Federal. Então, nós temos um paciente com dois senhores, aí um rapaz e um senhor que sofreram um acidente vascular cerebral, derrame popular, né? E que ficaram com um lado com pouco controle de movimentos. Então, esse trabalho específico está sendo feito para estimular o uso do braço, para ver se o braço, que fica meio duro, fica com espasticidade, então fica mais durinho, aí é uma forma de estimular uma atividade funcional. Então, ele usar mais o braço, né, de forma que ele reaprenda a usar o braço. Mas aquele jogo ali é um jogo comercial. É um jogo comercial. Então, você, Alana, desenvolveu um jogo específico para, digamos, uma movimentação dessa que a Carla falou? Lá no caso a gente faz movimentos que você pode escolher ou programar, configurar o jogo com o movimento que você quer na terapia. Por exemplo, se você quer exatamente um movimento levantando o braço nessa posição,
você pode escolher, ou você quer um movimento exato que você já ia usar na terapia. Eu sei que é uma tese de doutorado, você está ainda desenvolvendo, está na fase final. Não seria muito interessante trazermos para cá, talvez, porque é um trabalho inédito. Mas explica um pouco como você desenvolveu esse jogo. Ou foram vários jogos ou só um jogo? Não, na verdade, eu trabalho mais na análise do movimento e como o movimento vai interagir com esse jogo. Aí a gente tem um jogo lá de demo que a gente chama de Rehabilitation, que é um aviãozinho que você controla com o movimento qualquer. Aí você pode configurar com o movimento do braço, com o movimento da perna, o movimento que o fisioterapeuta escolher, e aí ele coloca os obstáculos de acordo com o exercício que ele quer fazer. Ele quer que o paciente segure o braço em cima, então vou botar um item para ele pegar em cima. Então isso também o fisioterapeuta pode escolher. E aí ele pode tanto programar o tratamento dele, quanto o movimento que o paciente vai fazer. E vocês testaram isso já nos laboratórios da universidade? A gente fez uns testes preliminares, principalmente para melhorar a interação com a interface, com as características do jogo. E hoje ele está sendo testado no laboratório lá da Federal, Holanda. E vocês já fizeram uma análise comparativa dos jogos comerciais e os jogos que vocês estão desenvolvendo também, do ponto de vista da tecnologia, da informação também? Vai ser, eu acho que o trabalho de mestrado de uma das meninas lá desse laboratório. Essa análise comparativa. Comparar. Mas qual é a hipótese, qual seria a hipótese, então, de tempo de reabilitação, por exemplo, para aquele caso que nós vimos na matéria, Carla? Ali está sendo um trabalho bem específico, está terminando também, é uma dissertação de mestrado. O paciente faz 40 sessões. Ele passa 4 meses fazendo um treinamento com jogos assim diferentes, mas sempre jogos que não interfiram muito. Por exemplo, ele não tem que apertar botões, porque o jogo que está sendo usado tem um joystick que a pessoa segura na mão, como se fosse uma raquete de tênis. Então, a gente evita jogos que ele tenha que apertar botões, para não piorar o padrão, né, de espasticidade. Mas não tem tudo que a gente quer, principalmente, imagine que você está numa sessão de fisioterapia tradicional e esse paciente foi falado, ele tem uma dificuldade no braço assim. Então, a gente trabalha várias vezes esse movimento, várias vezes, certo? Imagina fazer isso várias vezes. Imagina você, como terapeuta, vamos, mais uma vez, até 10, até 20. Aí, em casa, ele sabe que deve fazer, mas não faz. Então, se ele tem um jogo, a gente espera que ele com esse jogo, ele comece a repetir em casa, a fazer a mesma coisa. Repete, visualizando o jogo, jogando. É um estímulo para ele. repetitivo menos chato. Agora, a gente não tem muito controle sobre isso com o jogo comercial. Eu creio que é isso, assim, o passo de qualidade que o trabalho de Alana vai trazer, né? Mas vocês estão trabalhando só com adultos ou também com crianças, hein, Alana? Esse teu trabalho? O do meu trabalho a gente está testando, por enquanto, só com adultos. Pacientes de AVC, aí está tendo um grupo que vai ser com I e um grupo usando o jogo, que a gente chama de CAP, o projeto. Mas aí vocês estão... Mas outra pessoa desenvolveu o jogo? Você não me diz, eu perguntei não, se você... O jogo em si, não foi eu, você só está fazendo análise... O grupo do laboratório todo que faz, a gente desenvolve, tem um designer lá que se preocupou com a parte de interface, de que elemento usar, qual elemento que vai estimular ele a subir ou a descer, aí o designer ajudou. É um grupo que é o Voxar Labs. Muito bem. Então, acesse a nossa página no Facebook, Cabeça de Área TVU. E visite a nossa página também, o nosso blog, www.programacabeçadearea.blogspot.com. E, além disso, você pode interagir com o Cabeça de Área mandando a sua mensagem, sua crítica ou elogio para o cabeçadearea@ufpe.br. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje, fisioterapia e jogos eletrônicos. As nossas convidadas são Carla Mônica Ferraz e conosco também Alana Elza, ambas fisioterapeutas. Vamos saber na matéria de Tatiane Teles qual a relação dos jogos eletrônicos com a fisioterapia. Na fisioterapia, os movimentos repetitivos costumam desanimar, mas quando os jogos são utilizados na reabilitação, o paciente recupera a força e o equilíbrio se divertindo.
É o caso de Severino da Cunha, de 65 anos. Há 2 meses, ele usa o videogame na fisioterapia, depois de ter tido um AVC que comprometeu os movimentos do lado direito do corpo. Tudo que eu estava precisando fazer para a minha doença, para a minha recuperação, o videogame me ajudou muito e com certeza vai melhorar mais ainda. A fisioterapeuta Renata Pereira explica de que forma o jogo vem atuar no paciente. Ele vem motivar o paciente, mostrar um novo jeito do paciente trabalhar os músculos que ele não estava conseguindo, no caso do acidente vascular encefálico. Ele consegue trabalhar a força, trabalhar a resistência, trabalhar a amplitude de movimento de uma forma mais divertida. Já a fisioterapeuta Marcela Moreira alerta para as restrições do uso do videogame. Existem algumas contraindicações. Alguns pacientes que tenham história de convulsão é contraindicado e também o que deve ser observado é a questão da condição do paciente. Alguns pacientes não vão conseguir realizar essa atividade de pé, então vai precisar ser adaptado esse jogo para se tornar mais adequado àquele paciente. Basicamente, na verdade, é o mesmo paciente que apareceu na primeira imagem, na primeira matéria, e agora é uma repetição dos movimentos, até para marcar bem que a fisioterapia trabalha com algumas repetições. Né? E agora, nesse momento, mais detalhadamente, Carla, nós vimos o paciente até dando socos, talvez. Eu acho que faz parte da síndrome dele, do problema que ele tem de saúde. Aí, no caso, ele estava levantando as bolinhas, batendo, né? Sim. Então, o movimento desejado era esse. Aí, usando uma plataformazinha, ele faz isso de forma que as bolinhas... Então, o jogo comercial é pensando qual é o movimento que vai ser feito para chegar naquilo. Não são todos os jogos que podem ser feitos, né? E, no caso de paciente neurológico, particularmente, você tem que ver se o movimento está sendo feito, não aumenta um padrão indesejado que ele tem. Entendi. Porque a gente deseja que ele saia daquele padrão indesejado e vá para algo um movimento mais harmônico, né? Um padrão socialmente aceito do padrão